Olá, galera do quinto ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Legal, né? Meu nome é Majoelza Sloring e para quem ainda não me conhece, vamos para a aula 19. Vamos começar com o texto A Lenda da Iara, Amazônia. A Iara é uma moça linda que vive na água. É tão bonita que ninguém resiste ao seu encanto. Aparece à noite e costuma cantar com uma voz tão doce que atrai as pessoas e estas, quando se dão conta, já estão sendo arrastadas para o fundo da água. Tem um palácio no fundo de um lago, todo construído com pedras preciosas. Suas paredes são feitas de rubis, as janelas de águas marinhas e a porta é de ouro maciço, fechada por um enorme diamante. Dizem que seu canto é mágico e atrai como um imã. Não se pode fugir dele por mais que se queira. Diz a lenda que Jaguarari foi atraído por esse canto. Jaguarari era um índio muito forte, corajoso e bom. Gostava de remar e fazia tão bem que até as aves esticavam o pescoço para vê-lo. Um dia, Jaguarari partiu muito cedo da aldeia para caçar. Encontrou um lago muito bonito e resolveu mergulhar. Depois de nadar bastante, deitou-se à beira do lago e admirou o céu. Só quando sentiu fome, saiu para caçar e preparou uma das caças ali mesmo. Comeu e adormeceu profundamente. Jaguarari despertou quase ao anoitecer e apressou-se em retornar para a aldeia. Mal havia começado a andar, ouviu um canto maravilhoso, mais bonito do que o uirapuru. Sem perceber, foi em direção à origem da melodia e, quando percebeu, estava novamente no lago onde havia nadado. De repente, deparou-se com a Iara, tão linda que nem conseguia tirar os olhos dela. Já estava quase entrando na água quando lembrou do que os mais velhos contavam sobre a Iara. Conseguiu arrastar-se num tronco de árvore na beira do lago. Como era muito forte, segurou alguns cipós próximos e conseguiu se afastar. Quando chegou à aldeia, sua mãe percebeu que ele estava diferente, mas Jaguarari não contou a ela o que tinha acontecido. Disse que era cansaço. Nos dias seguintes, continuava preocupado e triste, o que não era comum nele. Quando saía para pescar, passava a maior parte do tempo junto ao lago, esperando ver a Iara, que não aparecia. Com o passar dos dias, foi ficando mais impaciente e resolveu voltar ao lago. Como ele demorou a voltar para a aldeia, alguns índios foram procurá-lo. Perto do lago, um dos índios o avistou em pé numa canoa, acompanhado por uma linda moça. Essa foi a última vez em que alguém o viu. É um texto adaptado de Histórias e Lendas do Brasil, da editora Apel. Vamos compreender esse texto com algumas questões. Há muitas lendas sobre a Iara no Brasil. A lenda que você
leu, pertence a qual lugar? Essa lenda que nós acabamos de ler pertence à Amazônia. Como era a casa de Iara, de acordo com a lenda? Era um palácio, né, que ficava no fundo do lago, todo construído com pedras preciosas. As paredes eram feitas de rubis, as janelas de águas marinhas e a porta é de ouro maciço, fechada por um enorme diamante. Essa é a casa que o texto descreve. Quem era Jaguarari? Era um índio muito forte. Como o Jaguarari sabia que era Iara, quem o atraía ao lago? Porque ele já havia escutado histórias, né, dos mais antigos sobre a Iara. Jaguarari conseguiu fugir da Iara, mesmo hipnotizado por seu belo canto. Pode-se dizer que isso é realmente verdade? E se for, por que é verdade? É verdade, sim. De acordo com o texto, ele conseguiu agarrar-se num tronco de árvore na beira do lago e segurou em alguns cipós próximos e conseguiu se afastar, porque ele era muito forte, então ele teve força para isso. Número 6. Lendas são narrativas inventadas pela cultura local e transmitidas de geração para geração. São sempre baseadas em algum fato ou fenômeno. Seu objetivo é explicar por que algo acontece. Por que você acha que os índios criaram a lenda da Iara? Por que você acha que isso foi inventado? Escreva aí e compartilhe com seu professor a sua resposta. Releia. A Iara é uma moça linda que vive na água. É tão bonita que ninguém resiste ao seu encanto. Aparece à noite e costuma cantar com uma voz tão doce que atrai as pessoas. O que observa-se neste trecho? O autor apresenta o enredo da história, o autor apresenta o cenário ou o autor apresenta a personagem principal? Ele apresenta a personagem principal, que é quem? Que é a Iara, né? Ele descreve como é a Iara. Como ficaria o trecho dessa questão 7 na fala da própria personagem? Ali está sendo falado por alguém. E se ela mesma fosse apresentar para a gente, como que ficaria a fala dela? Eu, Iara, sou uma moça linda e vivo na água. Sou tão bonita que ninguém resiste ao meu encanto. Apareço à noite e costumo cantar com minha voz tão doce que atrai as pessoas. Desenhe a parte da história que tenha considerado mais emocionante. Essa atividade também está lá na sua aula 19. E você vai fazer e vai compartilhar com o professor ou com algum colega seu. Interaja, né, nessa parte aí que é de ilustração, que você mais gostou da história. Não guarda isso só para você, não. Compartilha. Qual foi a última vez que viram Jaguarari? Em pé, numa canoa, acompanhado por uma linda moça. Depois disso, ninguém mais o viu. Produção textual. Nesta aula, vocês vão fazer uma produção de texto. Imagine como Iara ficaria furiosa ao ver a condição degradante que se encontram os nossos rios.
Escreva uma carta para ela pedindo ajuda na recuperação dos rios, usando argumentos que a convençam de realizar essa missão. Que legal, hein? Nós vamos ver no final dessa aula uma carta escrita por uma estudante. Mas agora nós vamos compreender como que você vai produzir esse texto. Preparo para a produção de um texto. Por que tem que preparar? Porque primeiro você tem que saber quais caminhos você vai seguir até concluir essa produção. Você tem que ter conhecimento que o texto tem introdução, tem o desenvolvimento e depois tem a conclusão. Vamos conhecer algumas partes que tem que ter nesse texto que você vai produzir. Primeiro, o título, né? Dê um título ao seu texto. O título do seu texto representa esse primeiro olhar. Se ele for sem graça e comum, isso aqui são dicas, tá? Os leitores dificilmente terão interesse em conhecê-lo profundamente. Um bom título, portanto, precisa incitar paixão à primeira vista, fazendo com que o leitor queira saber mais sobre o seu conteúdo. Quem aqui, né, gente, nunca leu um título sem graça e sequer quis continuar a leitura, né? Ou sim, ou não, mas o título tem que realmente ser chamativo, né? Você tem que ler aquele texto, aquele título e sentir interesse em ler o texto. Então, cuida aí no momento que você for criar o título para a sua história. Organize as ideias. De que forma que eu organizo essas ideias? A coerência textual é um dos elementos que possibilitam a conexão entre as ideias e a construção de sentidos. Juntamente com a coesão, apresenta uma relação lógica e sem contradições que trazem significação ao conjunto de palavras. Se eu estou escrevendo, eu vou escrever numa sequência com ideias coerentes, que fazem sentido. Se eu começo a ler um texto que está tudo desgovernado, as palavras não se encaixam, o sentido nada a ver, eu não vou nem querer terminar de ler esse texto, né? Então, na sua produção, fique atento e capriche aí com a sua produção de texto. Organize-o em parágrafos. Para quê, gente? Para ter uma sequência bacana, um entendimento legal, separa a introdução, separa aí o desenvolvimento desse texto que você vai produzir. Por que a gente organiza? Porque essa estruturação permite a total compreensão do leitor. Depende da articulação das frases e parágrafos através de diferentes recursos linguísticos, a exemplo dos sinais de pontuação e vocabulário. Tem que pontuar corretamente, procurar escrever as palavras corretas. Se você tiver na dúvida ou ficar na dúvida, pergunte a alguém ou consulte o dicionário, tá? A pontuação também faz toda a diferença aí na sua produção, na compreensão da leitura. Cuide da ortografia. Use o dicionário, né? Acabei de falar. A ortografia é o conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa para a grafia correta das palavras. E o uso de acentos, da crase e dos sinais de pontuação. Tudo isso faz parte de uma boa produção para que o seu texto fique de boa compreensão. E no momento que ele estiver sendo lendo por alguém, a pessoa tem o prazer de ler. Se liga na pontuação e acentuação correta. A pontuação na linguagem funciona como uma espécie de sinalização,
guiando e organizando o texto a ser lido. Como no trânsito, os sinais apontam onde deve haver pausas ou o que chama a atenção. O texto mal pontuado se torna ininteligível. Então, se a gente não pontua, a gente vai sair lendo de qualquer maneira e sem compreensão. A acentuação indica a forma como as palavras devem ser lidas, não permitindo que haja confusões com duas palavras que possuem a escrita parecida. Mas a pronúncia completamente diferente, como, por exemplo, as palavras dúvida e duvida. Dúvida tem o acento agudo no U, né? Inclusive, é uma palavra proparoxítona. O acento dá o direito àquela sílaba ali ficar com a pronúncia mais forte. Dúvida. E duvida vem do verbo duvidar. Você duvida de mim? Né? Então, não leva acento. Então, são duas palavras escritas da mesma maneira, o que diferencia o acento, que dá à palavra a sílaba tônica. Após terminar a produção, leia o texto e faça a revisão. Gente, isso aqui é fundamental quando nós terminamos uma produção de texto. Ninguém melhor do que nós mesmos para analisarmos aquilo que nós escrevemos. Então, tem que ter uma grafia legível, tem que ter uma ortografia correta, né? Os parágrafos bem colocados, a ideia com coesão, com coerência, com sentido, tudo bacana. No momento que eu volto lendo aquilo que eu escrevi, eu costumo até perceber erros que passaram, né, de qualquer maneira. O trabalho do revisor de texto é importante em todas as áreas que se trabalham com texto. Uma boa revisão não se baseia somente em regras gramaticais. Também visa melhorar a estrutura e a coerência do que foi escrito. Se você voltou revisando, viu algum erro, corrija. Se ficou na dúvida de como escreve uma determinada palavra, busque no dicionário, né, a forma correta de escrever e capricha mesmo, tá? E eu gostaria muito de ler para vocês agora uma produção feita por uma estudante. Né? Eu pedi à professora dela e ela me mandou e eu achei muito bacana. Né? Ela fez a carta para a Yara e eu vou ler aqui para vocês. Vamos lá. A lenda da Yara Amazônia. Ela permaneceu o mesmo título, ela deixou o mesmo título. Oi, Yara, tudo bem com você? Meu nome é Beatriz Cristina, tenho 10 anos e estudo na Escola Municipal Otávio Soares Ferreira e preciso urgentemente de sua ajuda. Ouvi dizer que você ama os rios e os animais que vivem nele. Na verdade, você mora no rio e é muito linda. Yara, nossos rios estão sofrendo muito, pois jogam muito lixo e esgoto neles, e para piorar, nossos rios sofrem com os rejeitos da mineradora que poluíram ainda mais as nossas águas. Moro em Governador Valadares, Minas Gerais, e estou precisando muito que você venha nos ajudar. Nosso rio está prestes a morrer, e com isso, os animais que nele vivem também irão morrer, e ficaremos sem água boa para beber. Sei que você dará um jeito, pois você é a rainha das águas. Desde já te agradeço, amiga. Ainda chama a Yara de amiga no final. Que linda a carta da Beatriz. E você fez a sua? Produziu a sua carta? Fazendo um pedido especial para Yara vir socorrer aqui os nossos rios, que estão tão poluídos? Muito legal, né? Então aí está a Beatriz, a aluna Beatriz Cristina. Ela é da turma do 5º ano da Escola Municipal Otávio Soares, tá? E a sua professora Sidnália Passos.
Muito bacana. Parabéns, Beatriz. E obrigada, Cid, aí, tá? Pela participação. É isso aí, gente. Ficamos aqui com mais uma aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular nesse QR Code que aparece aqui no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. E não perca as aulas da TV, tá bom? Fazemos aqui especialmente para o seu aprendizado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.